Comigo, livro de Números, capítulo 21, versos 4 e 5. Números, capítulo 21, os versos 4 e 5. Se você puder, coloque-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu lerei apenas esses dois versos. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O final, a última porção do verso 4 diz: porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor que é todo-poderoso e nos trouxeste à tua casa nesta manhã. Temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos na manifestação do teu Espírito ao nosso coração e à nossa mente, de que assim como temos tua palavra aberta, ela encontrará corações e mentes abertos à tua instrução. Abençoa-nos, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu vou iniciar hoje uma série a qual dei o título Pecados Nossos de Cada Dia. Sim, pecados nossos de cada dia. Pecados que possivelmente não demos a eles a mesma gravidade de alguns pecados e que por isso mesmo permitimos que sejam manifestos em nossa vida quase que diariamente e acabam se tornando pecados nossos de cada dia, pecados que vão se repetindo, pecados que vão marcando, pecados que vão fazendo ou começam a fazer parte daquilo que nos identifica. E por isso chamo pecados nossos de cada dia. E o primeiro desses que desejo tratar com os irmãos de forma bíblica é a impaciência. Talvez entre os pecados nossos de cada dia, aquele que mais abundantemente, mais comumente se manifeste, seja a impaciência. Então nós temos que perguntar antes de tudo: a impaciência é pecado? Sim, porque a Bíblia nos chama a sermos pacientes. O que é ser paciente? É suportar as pressões que se colocam sobre a nossa vida, suportar as circunstâncias e as questões que sofremos. Notem que 1 Coríntios 13:4 diz que o amor é sofredor, literalmente, o amor é longânimo, ele é paciente. Em Romanos 12:12 diz que devemos alegrar-nos, ou alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Suportem a tribulação. Em Tiago capítulo 5, Tiago nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Isso no verso 7. No verso 8 ele nos diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Qual é a malignidade da impaciência? É a desculpa que nós usamos. Normalmente nós dizemos assim: pastor, eu sou uma pessoa paciente, porém me impaciento quando? Eu sou paciente, mas quando acontece isso, eu perco a minha paciência. Eu sou muito paciente, mas quando isso se dá, logo eu me impaciento.
Se há algo que nós somos bons, é arranjar desculpa para os nossos pecados. Se há algo que nós somos muito bons, é dizer que os nossos pecados são consequência de alguma coisa que nos acontece e não da nossa própria natureza. No texto que nós usamos, quando o povo de Israel parte então pelo caminho do Mar Vermelho, eles estão a rodear a terra de Edom, a alma do povo se angustia naquele caminho, a alma do povo se impacienta. E você, assim como eles, já percebeu o que exatamente nos torna impacientes. Qual a real causa da nossa impaciência? Porque aquilo que os tirou da paciência, que os impacientou, é o mesmo que também nos impacienta. Notem que aqui a impaciência deles surge do resultado, ou como resultado da frustração deles, e não controlar o que acontece e quando acontece na vida deles. Sabe por que nós somos impacientes? Nós sempre nos impacientamos quando o controle da nossa vida não está nas nossas mãos. Nós os impacientamos quando acontecem coisas fora do nosso controle. Quando acontecem coisas em momentos que nós não escolhemos. E olhe agora para a vida daqueles homens. Deus havia prometido a eles uma terra de repouso, a terra de Canaã, a terra prometida. Sabe qual era o problema? A coisa estava começando a demorar mais do que eles consideravam. Uma das maiores razões da nossa impaciência é quando nós achamos que aquilo que Deus prometeu está demorando demais. Quando nós começamos a considerar que aquilo que Deus disse que faria por nós está começando a demorar um pouquinho além da conta, como nós goianos costumamos dizer. Quando realmente as coisas parecem serem mais cumpridas do que aquilo que nós havíamos planejado. Deus prometeu a terra prometida, mas a alma deles começa a impacientar quando o caminho que leva à terra prometida começa a se mostrar longo demais, difícil demais e doloroso demais. Nós não queremos caminhos assim. Nós não gostamos naturalmente de caminhos longos. Nós não gostamos de caminhos dolorosos. Nós não temos apreço por caminhos difíceis. Eu vou apenas lhe dizer uma coisa. Como que foi o caminho do nosso Salvador? Como que foi o caminho do Senhor Jesus Cristo nesse mundo? O caminho do Senhor Jesus Cristo nesse mundo foi o mais longo, o mais doloroso e o mais difícil que um ser humano pode caminhar. Se o seu Salvador teve um caminho desses, você espera qual para a sua vida? Se Deus deu ao seu Filho unigênito um caminho longo, difícil e doloroso, qual é o caminho que você espera? Pois a nossa maior causa de paciência é exatamente esta. E no caso do povo de Israel, eles se impacientaram ao ponto de dizer algo inimaginável. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O que é o pão vil que eles estão dizendo? O maná. O pão que desce do céu. Pois a impaciência do nosso coração nos leva a desprezar o melhor que Deus nos dá, simplesmente porque nós não temos o controle sobre isso. Isso acontece com a nossa vida. Quando tomamos decisões, ou quando ocorrem decisões na nossa vida e que afetam a nossa vida,
sem que nós tenhamos controle sobre elas. Há muita coisa na nossa vida que nós não controlamos. Nós não controlamos quando a enfermidade chega, nós não controlamos quando os problemas familiares chegam, nós não controlamos as questões que ocorrem no nosso trabalho e na nossa vida, e essas coisas acontecem sem o nosso consentimento. Você decide o dia do mês de ficar doente? Você decide o mês do ano de ficar doente? Você decide quando o desemprego bate à sua porta? Você decide quando problemas no casamento e nos filhos começam a ocorrer? Você pode participar deles, mas eles não são uma decisão sua quanto ao momento. A nossa impaciência, então, é o fruto de sermos confrontados com a falta de controle sobre as circunstâncias que nos cercam. Por que nós somos impacientes? Porque nós percebemos que nós não conseguimos segurar aquilo que ocorre. E nós não gostamos disso. Nós queremos o pleno controle da nossa vida. Nós queremos o pleno controle do que acontece. Então, muitas vezes, quando as circunstâncias simplesmente nos amarram e Deus nos faz esperar, nós nos rendemos à impaciência. Sabe o que é a impaciência? É a nossa tentativa de lutar com Deus pelo controle da nossa vida. A nossa impaciência simplesmente é a nossa birra de mostrar para Deus que eu não estou contente com aquilo que Ele está fazendo. Deus, eu até estou suportando, eu estou aqui fazendo, estou aqui no meu lugar, mas eu quero que o Senhor saiba que eu não estou contente com aquilo que o Senhor está fazendo. E essa birrinha da nossa parte é só e simplesmente a nossa tentativa de tomar em nossas mãos o controle que pertence a Deus. Por isso a impaciência surge da nossa falta de vontade, do nosso inconformismo em confiar em Deus e submeter-se ao tempo dele. Por que somos impacientes? Porque nós não concordamos com Deus que o tempo dele sempre é o melhor. Nós não concordamos com Deus que as coisas têm que acontecer no tempo dele e não no nosso. A provisão de Deus para a nossa impaciência. Primeiro, nós temos que entender contra quais pecados estamos lutando dentro da impaciência, para então entender quais são as provisões de Deus para curar a nossa impaciência. Primeiro, impaciência sempre envolve orgulho. Sim, porque eu tenho um orgulho imenso de ter a minha vida sob controle. A impaciência sempre envolve o meu orgulho, porque eu me orgulho muito de não depender de ninguém e de nada, e de que todas as decisões da minha vida são tomadas por mim mesmo. Sabe o que é a impaciência? É a nossa pretensão de saber mais do que Deus e de querer ensinar a Deus qual é o tempo certo e qual é a atitude certa diante das coisas. E agora deixa eu demonstrar como eu e você pecamos nisso. Quantas vezes nós oramos a Deus contando sobre os nossos problemas e ensinando Deus qual é a solução. Meu pai, estou enfrentando esse problema, e se o Senhor fizer assim, assim, assim e assim, vai estar tudo resolvido. Quantas vezes, irmãos, na nossa oração, nós queremos dar aula para Deus de como se resolve os problemas da nossa vida, porque simplesmente nós estamos impacientes com aquilo que está acontecendo. A impaciência envolve um orgulho tremendo de não querer reconhecer que somente Deus sabe o que é melhor. A impaciência também envolve a incredulidade, porque nós temos grande dificuldade em crer que as circunstâncias difíceis da nossa vida nos trarão algum bem. Por vezes nós queremos dizer para o nosso Deus: Senhor,
eu acho que o Senhor não calculou bem isso. Meu Deus, eu quero dizer para o Senhor, que talvez o Senhor tenha esquecido alguma parte. Esse aqui não era o nosso trato. Quando Israel está ali no deserto, eles querem sair do Egito, e eles querem ir direto para a terra prometida, e eles estão tentando convencer Deus com a birra deles, que alguma coisa está errada. A terra prometida está aqui, nós estamos aqui, e o Senhor está nos levando para lá. Meu Deus, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor não é muito bom em GPS. O Senhor não é muito bom em localizar as coisas. Se a terra prometida está aqui, eu estou aqui, o caminho mais reto, o caminho mais curto para a bênção é qual? Na minha mente é esse aqui, 2 meses de caminhada e estamos resolvidos. Daqui até aqui, 60 dias e nós já estamos dentro da terra prometida. E Deus escolhe sair daqui, ir para cá, vir aqui para o sul, contornar o deserto, subir de novo, voltar lá em cima e então vir. Isso demorou 38 anos. A reclamação deles era simplesmente: olha, Deus, eu estou achando que o Senhor não sabe o que está fazendo. Sabe que na nossa vida é igual. Nós começamos a revelar nossa murmuração contra Deus e contra as pessoas ao nosso redor, porque realmente nós não acreditamos que Deus sabe o que está fazendo, que Deus sabe para onde está levando a nossa vida. Então, como Deus nos ensina a paciência? Como Deus nos ensina a não sermos impacientes? Talvez, em primeiro lugar, pela primeira lição, e talvez a mais dolorosa que nós aprendemos. Possivelmente não há lição mais dolorosa na vida de um crente do que ensinar, ele ser ensinado por Deus a ser humilde. Irmãos, a lição mais dolorosa da vida cristã é assumir o tamanho que nós temos. A lição mais dolorosa da vida cristã é que Deus está usando das circunstâncias indesejáveis, daquele caminho que eu não quero, daqueles dias que eu desprezo, daquele plano que eu estou achando que está muito errado, para me ensinar que quem manda é Ele. Eu e você não mandamos em nada. A gente não decide nem o dia de nascer e nem o dia de morrer. E está achando que entre a morte e a vida, tudo depende de nós. Nós não mandamos em nada. Nós não temos autoridade para fazer absolutamente nada. Simplesmente o que a humildade, quando implantada em nós, nos permite ver, é que as circunstâncias indesejáveis, aquelas que desprezamos, aquelas que não temos paciência para vivenciar, são parte da vontade de Deus para nós. Sim, os piores dias da sua vida foram colocados ali por Deus. Os mais dolorosos dias da sua vida foram colocados exatamente onde estão, pela mão de Deus. Para que você entenda 2 coisas. Primeiro, que esses dias dolorosos são apenas um pequeno lembrete de Deus sobre o que o pecado é capaz de fazer. Nos dias dolorosos, Ele está nos lembrando o que seria todos os dias se Ele não colocasse a sua mão sobre a sua vida. Paulo nos lembra na carta aos Efésios que existem os dias maus. Para que servem os dias maus? O que são os dias maus? São os dias piores do que os dias que já são ruins. Por que Deus os permite? Para que a gente vislumbre o que o pecado faria se a mão dele não tivesse ali. Os dias maus servem para nos ensinar humildade. E mais do que isso, e a segunda grande questão que envolve a vitória sobre a impaciência, para nos ensinar a fé. Em meio aos grandes questionamentos da vida, em meio àqueles dias que nós questionamos a mão de Deus e questionamos os conselhos de Deus e questionamos as decisões e o caminho de Deus, como fizeram o povo de Israel no deserto, o que Deus nos ensina? Que Ele é soberano,
e que as decisões dele são sempre boas, santas e retas. Em Romanos capítulo 5, Paulo nos ensina que a fé em Cristo nos permite uma coisa incrível. Ele diz no verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sim, somente o crente é capaz de se gloriar nos dias difíceis. Somente o salvo em Cristo é capaz de, confiando em Deus, achar glória nos dias tribulacionais, nos dias que nos atribulam. E por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Deus nos ensina a crer nele nos momentos onde a nossa impaciência quer dominar o nosso coração. Romanos 8,18 nos ensina: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que significa? Que as dores desta vida são incomparavelmente menores do que a glória que nos espera no céu. Que todas as circunstâncias que nos tiram a paciência neste mundo são nada perto da gloriosa morada celestial. Esta humildade, esta fé me levarão a provar o fruto delas, descritas assim em Colossenses 1,11: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com o quê? Com gozo, com alegria. Quando nós cremos e realmente nos submetemos ao nosso Deus, o que ocorre é que nós enfrentamos os tempos de impaciência, os tempos onde somos tentados à impaciência, com alegria. A felicidade nos momentos difíceis não está nos nossos planos. E nós até consideramos que ela é impossível nesses momentos. Quando nossos planos são frustrados. E mesmo assim nós continuamos alegremente a nossa jornada. Você planejou algo durante muito tempo. Você economizou para aquilo, você trabalhou por aquilo, você fez tanta coisa. E no dia daquela bendita viagem, no dia de realizar o seu sonho, as circunstâncias te impedem. A alegria, quando nós somos humildes e cremos no Senhor, tomará o nosso coração, mesmo quando os nossos planos são frustrados. Mesmo quando Deus não deixa a gente fazer o caminho que a gente imaginou que faria. Então nós sabemos que a alegria é o resultado da humildade e da fé. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai nos lembrar o seguinte no verso 11: bem-aventurados, ou seja, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha o que ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esses versículos dizem algo a você sobre os nossos dias? Esses versículos dizem algo a você sobre as últimas semanas? Bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós pedimos e oramos. E mentindo disserem todo o mal contra vós, por quê? Por minha causa. Quando vocês forem perseguidos e o mundo parece voltar-se contra vocês, exultai e alegrai-vos. Sim, porque isso revela uma verdade: vocês possuem um grande galardão no céu. A impaciência ela é vencida pela certeza que nós temos em Deus um tesouro muito maior do que aquele que pode ser tirado desse mundo. Se a nação de Israel pudesse ver
o que os esperava 38 anos depois, eles teriam caminhado com alegria e não com impaciência. Em 40 anos, Deus os tirou de escravos à nação mais próspera e feliz da terra. O que eles fizeram nesse caminho? Impaciência, impaciência e impaciência. O que causou isso? O qual foi o resultado disso? Infelizmente, a grande maioria deles pereceu no deserto e não viu a terra prometida. Por quê? Por impaciência. O maior ladrão das suas bênçãos, o maior ladrão das bênçãos de Deus na minha e na sua vida, se chama impaciência. Nós queremos as coisas quando queremos, do jeito que queremos, do modo que queremos, e Deus não se dobra às nossas birras. Ele nos dará algo muito maior, muito melhor, no tempo dele e debaixo das circunstâncias dele. Por isso, não peque por impaciência. Não peque por orgulho. Aprenda a ser humilde. Aprenda que você não tem a resposta para todas as coisas. E que confiar em Deus é o caminho. Mantenha o seu coração tranquilo, quando às vezes o caminho parece turbulento demais. As promessas de Deus estão logo ali à frente. E nós devemos permanecer firmes até que elas se cumpram. Vamos encerrar o culto de hoje